Olá pessoal, meu nome é Elaine e como nós estamos no mês de março e no mês de março celebramos o Dia Internacional da Mulher, eu vim aqui para fazer um vídeo para vocês falando um pouco sobre as mulheres na literatura. E eu já vou começar com uma pergunta. Quantas mulheres você estudou na escola? Poucas, né? A literatura ela é formada por uma maioria de homens, mas muitas mulheres escreveram, persistiram, insistiram em ser escritoras, mas acabaram sendo apagadas da história da literatura. Mas hoje eu vim aqui, em especial, resgatar algumas delas, 5 delas em especial, das quais eu já tive contato, já li seus livros e são grandes obras. E hoje, nesse vídeo, nós vamos resgatar a memória dessas mulheres incríveis que acabaram sendo esquecidas e que muitos de nós não sabíamos da sua existência, nem da sua grandeza, mas nos últimos anos elas estão voltando ao seu status de grandes escritoras. Então, vamos lá falar sobre a primeira escritora que eu vou trazer aqui para vocês, que é Francisca Clotilde. Sei que é um nome muito pouco conhecido, mas Francisca Clotilde foi escritora, jornalista, educadora, participou de grandes campanhas abolicionistas, foi a primeira mulher a lecionar na Escola Normal do Ceará, em 1882, e a sua grande obra que ela deixou para nós, que hoje você pode encontrar facilmente, foi A Divorciada. Francisca Clotilde nasceu, como eu já falei, né, que ela lecionou na Escola do Ceará, ela nasceu no Ceará, em 18 de outubro de 1864 e faleceu dia 8 de dezembro de 1935. Ela era uma grande defensora dos direitos das mulheres e sua obra A Divorciada não teve grande divulgação, muito pelo tema polêmico, né, na época. Você falar desse assunto em um tempo em que as mulheres tinham que seguir as regras da boa conduta e o divórcio era um tabu para essa época. E ela falava sobre esse assunto. Ela achava que as mulheres tinham esse direito, tinham o direito de cuidar das suas próprias vidas. Francisca Clotilde foi uma mulher que se divorciou, por isso esse tema na literatura dela, e que também foi muito criticada e não teve apoio de ninguém quando isso aconteceu, e teve que batalhar muito para ser aceita nessa condição de divorciada. E escrever sobre isso foi um escândalo na época. E foi ela também que criou a escola mista, uma coisa impensável na época, que as escolas eram separadas, e ela uniu, também colaborou com seus textos para grandes jornais do Brasil e também jornais estrangeiros. E eu vou falar um pouco sobre a obra A Divorciada, né, que foi a que eu li dela, que a história é sobre uma mulher, uma menina de família, né? O pai era um coronel e ela é uma menina muito boa, uma samaritana, uma menina dedicada à religião e à caridade, que moram ao seu redor e ela está sempre ajudando. E ela conhece um menino, um rapaz, né? Da mesma idade, se chama Chiquinho, e devido à sua diferença de classe social, o pai não aceita esse casamento e faz com que ela se encante, se ela se case pelo seu primo, que é um doutor Arthur, que é estudado, que tem uma classe social melhor. Só que esse casamento vai dar muita dor de cabeça para ela. Esse doutor Arthur, ele se mostra um cara viciado em jogo, gasta toda a sua fortuna, abandona a mulher e o filho, entra na bebedeira, faz tudo que um homem fazia naquela época e nem por isso era criticado. E ela vai levando esse casamento até as últimas consequências para que ela não precisasse se separar dele, porque ela sabia as consequências que isso ia trazer para ela, até que chega um ponto que ela não consegue mais aguentar tudo o que vai acontecer na vida dela. E com o apoio do pai dela, ela se separa do marido. Mas essa separação, apesar de parecer para a gente
que era uma coisa que deveria acontecer, ela sofre todas as consequências por isso. E, como sempre, a mulher tem que carregar o fardo de um relacionamento que não deu certo. A culpa sempre vai ser da mulher. A segunda mulher que eu vou falar aqui é Carmen Dolores. Carmen Dolores é um pseudônimo usado por Emília Moncorvo Bandeira de Melo. Apesar dela ser de uma classe burguesa, ela trocou o seu nome para que as pessoas não soubessem que ela era, porque mesmo ela sendo de uma classe social um pouco maior, melhor, né, ela ter estudo e ela ter uma condição melhor, ser uma mulher que escreve era mal visto. Ela nasceu em 1852 e faleceu em 1910. Ela era escritora, jornalista, dramaturga. Carmen Dolores também foi uma defensora do divórcio, dos direitos das mulheres. Ela era uma feminista, né? Defendia o direito de igualdade de trabalho entre homens e mulheres. E também era uma mulher que ironizava o conservadorismo religioso. A sua carreira começa depois que ela fica viúva. Ela se vê obrigada a sustentar aqueles 6 filhos dela. Então ela parte para ser escritora, trabalhando incansavelmente para publicar os seus textos e enfrentando todos os tipos de desafios pelo fato de ser mulher e estar inserida nesse mundo que era praticamente um mundo onde só haviam homens. Sua escrita era muito corajosa. Ela também passou a escrever crônicas, assumindo o lugar do Machado de Assis em uma revista, em um jornal que se chamava O País, e escreveu durante toda a sua vida até a sua morte. Ela foi uma das colunistas mais bem pagas do país em sua época. Imagina só o que era ser uma mulher escritora naquela época e ainda ser uma das mais bem pagas do país. Era uma coisa de mulheres muito corajosas e que não tinham medo de enfrentar a sociedade. O livro que ela deixou, que é o mais famoso dela e que o livro que eu li, eu não sei se eu falei aqui, acho que eu esqueci de falar, né? Mas todos esses livros que eu estou citando aqui, eu não tenho ele aqui porque eu li no Kindle, né? Mas eu vou deixar a capinha aqui de todos esses livros. Foram livros que eu li, então por isso que eu estou falando dele. Mas algumas autoras aqui que eu estou citando, elas têm outras obras. Mas aqui eu vou falar somente das que eu li. Então, da Carmen Dolores, o livro se chama A Luta, que é a história de uma mulher que se chama Celina, e a mãe, ela é uma pensionista, e ela não é bem vista por isso, por ter uma casa onde homens se hospedam ali, mas é a sobrevivência dela, é o que ela sustenta a família dela, os filhos dela. Ela é viúva, aparentemente viúva, né? Mas não se sabe muito sobre a vida dessa mulher. E Celina se casa com um rapaz que ela acha que vai ser o grande amor da vida dela e ela descobre que não. Logo depois ela descobre que esse cara é um cara sem opinião, sem vontades de melhorar, de mudar de vida. Tem uma sogra que inferniza a vida dela. E ela se vê naquela situação sem poder sair dali, porque ela não tem outra opção. Se ela se casou, ela só tem a opção de ficar casada, né? Que era o que acontecia naquela época. Mas ela não quer ficar naquela situação, ela queria mudar a vida dela, mas também não sabe como. E aí entra um grande conflito na história, de ficar ou de ir embora, e mostra a história das outras mulheres, das irmãs dela, da mãe, o conflito que existe naquela sociedade, naquela época, né, de que a mulher não pode ser nada do que ela quer realmente ser. Ela precisa mostrar para a sociedade para que ela seja aceita com o mínimo de respeito perante os olhos dos outros. O que ela realmente quer, isso não era muito importante, nem muito bem visto nesse período. A terceira mulher que nós vamos falar agora se chama Chrysanthème. O nome dela não é tão desconhecido assim. Ela é uma autora que nasceu em 1895 e faleceu em 1948. Ela é filha de Carmen Dolores
e também usa um pseudônimo, assim como a mãe. O nome dela mesmo eu vou ler aqui, tá? Porque o nome dela é muito comprido, está anotadinho aqui na minha cola. O nome dela é Cecília Moncorvo Bandeira de Melo Rabelo de Visconde, de Vasconcelos, até errei. Ela também foi uma escritora, jornalista e feminista brasileira. Ela também, se pudesse, não teria um pseudônimo, mas naqueles tempos, nas primeiras décadas do século passado, uma voz feminista não deveria ser identificada. Então, ela escolheu Chrysanthème, assim como sua mãe usava um pseudônimo, ela também fez isso para poder escrever suas crônicas e seus textos para os jornais da época. O livro que eu li dela foi Enervadas. É um livro muito legal, muito bom. Eu gostei muito de ter lido Enervadas. Não que eu não tenha gostado dos outros, mas eu acho que esse aqui, ele foi um livro que me chamou mais atenção por falar de outras mulheres e mostrar a diferença dessas mulheres, que elas queriam ser apenas elas. Queriam ter o direito de não se casarem, queriam ter o direito de ter vários filhos, queriam ter o direito de se casar e mudar de opinião e casar novamente. Mostra os tipos de mulheres que existiam naquela época também, só que elas não tinham o direito de mudar. Elas tinham que ser o que os outros queriam que elas fossem. Nesse livro ela vai mostrar essas mulheres tão diferentes, né? Enervadas é o termo médico que era dado às mulheres que estavam insatisfeitas com suas vidas e começavam a chorar e a criticar e ficar nervosas por ser mantidas naquela situação, sem ter alternativa para sair daquele mundo, daquela vida. E os médicos daquela época diagnosticavam essas mulheres como enervadas, né? Porque elas estavam fora do que era aceitável na sociedade. Bom, a personagem principal, que tem vários questionamentos dentro dela, se chama Lúcia. Ela é a que vai narrar a história das suas outras amigas. Tem a Maria Helena, que é lésbica. Aí vai ter a Laura, que é a namoradeira, que ela só quer namorar vários caras, é uma namoradeira compulsiva. Tem a Madalena, que eu não sabia, né, porque ela fala muito sobre esse consumo de drogas ali, mas que naquela época, pesquisando sobre esse assunto, ele era usado como medicinal. As pessoas não sabiam que ele viciava, né? A droga, ela era usada como remédio mesmo, como calmante, como para alguma enfermidade, elas tomavam para diminuir dor, e eles não sabiam que essa droga ela levava ao vício. E temos essa amiga que está sempre usando drogas, que era a cocaína na época. Eu fiquei espantada, né, por um livro ter sido escrito há tantos anos falar sobre esse assunto livremente, mas é por esse contexto, por na época não ser visto dessa maneira, né? Era uso medicinal. Se comprava nas farmácias. E tem a Margarida, que ela está muito satisfeita em ser mãe. Ela é mãe de vários filhos, de muitos filhos. E ela é feliz sendo mãe. Ela gosta. Ela é amiga da Lúcia e está sempre falando desses filhos, dos seus filhos e cuidando dos seus filhos. Ela é uma mãe, ela quer ser mãe, ela nasceu para ser mãe. E fala dessa mulher também, que está ali com essas mulheres tão diferentes, mas que quer ser mãe. E não tem problema, não tem nenhum problema nisso. E aí, foi isso que eu achei tão interessante. São todas amigas e todas são diferentes, como hoje. Mas isso não era um tema muito falado e nem muito bem visto, porque uma mulher que sai com vários homens não poderia ter relação, não poderia ser amiga de uma mulher que é mãe, né? Mas ali elas estão todas envolvidas. Através da Lúcia, essas mulheres são mostradas. Eu achei esse livro muito interessante. A quarta mulher é uma mulher muito polêmica e
ela escreveu apenas um romance e que foi muito criticado, ela teve grandes problemas com isso, com esse livro. Ela foi até presa por causa desse livro. Ela foi morar num prostíbulo e não se sabe nem quando ela morreu, porque ela foi realmente excluída de todo o meio literário. Ela publicou esse livro em 1927 e é uma crítica muito grande ao corpo da mulher, ao uso do corpo da mulher, a imagem que eles têm, que as pessoas tinham sobre como a mulher deveria se comportar, como a mulher deveria ser aceita, e o homem não. O homem, ele tinha liberdade para ser o que ele quisesse, sem cumprir regras, muitas vezes proprietário das mulheres, tinha o direito sobre a mulher, sobre o corpo dela, sobre os pensamentos delas, muitas vezes, e ela foi uma grande crítica sobre esse assunto. O livro dela já começa escancarando, você fica pasmo quando você começa a ler o livro dela. Como ela teve coragem de escrever tudo aquilo numa época, ela já chega falando mal da igreja. No começo do livro ela já vai criticar a igreja e tudo, a hipocrisia que existe em cima disso. Ela fala sobre virgindade, sobre aborto, sobre casamento, sobre divórcio, sobre uma mulher não poder andar sozinha na rua naquela época. E ela desafiava isso, ela se hospedou sozinha em uma pensão que não aceitou ela por ela estar sozinha. Isso, ela foi morar na rua, ela foi morar num prostíbulo, ela se tornou prostituta. E esse livro relata todos esses acontecimentos. E esse livro se chama Virgindade Inútil, a novela de uma revoltada. Dá para ver só pelo título, né? Que é um título que realmente chocou as pessoas da época. Eu fico pensando aqui comigo como é que esses livros chegaram a ser divulgados e o espanto das mulheres quando pegaram esse título. E esse livro foi escrito por Ercília Nogueira Cobra, que nasceu em 1891 e não se tem registro da idade da morte dela. E eu já contei um pouco aqui sobre o livro, né? O que se trata o livro. E a Ercília, ela falava que as mulheres eram usadas pelos homens, né? Elas não poderiam ter desejos ou amar, ou elas simplesmente os pais davam as mulheres para um casamento, se ela queria ou não. Isso quem tinha que saber era o pai. E elas eram entregues, né, como objetos, né, como presentes para esses homens que não, na maioria não estava nem aí com elas. E ela tem uma fala, né, no livro dela que ela diz assim: o amor físico é tão necessário à mulher como o comer e o beber. Não é só uma transação de negócios. A mulher também quer ser amada, a mulher também quer amar, né? O amor também tem que ser necessário naquele relacionamento e na vida dessa mulher. Não, ela não é só apenas um objeto de negociação. É muito bom o livro dela. Eu gostei, é bem curtinho, é uma novela, né? E a cidade onde se passa o que ela escreveu no livro se chama Bocolândia. Eu achei isso muito interessante. Para a época, isso deveria ser um escândalo. Ela também fala do analfabetismo, né? Critica a educação, né? A falta de educação, né? O grande analfabetismo das pessoas. E ela fala que isso é proposital para que as pessoas sejam mais facilmente dominadas. Existem algumas pessoas que estudam a Ercília, a vida dela, mas poucos documentos que falam sobre ela, que falam sobre a vida dela, até para onde ela foi, onde ela morreu, onde ela morou no final da sua vida. Não se tem registro, até hoje não se foi encontrado nada. Pode ser que daqui para frente outras pessoas comecem a encontrar mais registros, mas até o momento são muito poucos os documentos dela. E a quinta autora, essa já é mais conhecida, ela esteve mais em alta nos últimos anos. O seu livro foi escolhido para o vestibular da FUVEST, eu acho que é. Eu não lembro qual vestibular que é, mas ele agora está bem em alta nas escolas. Os alunos estão começando a estudar sobre ela, a ler seus livros mais. Talvez você também já tenha ouvido falar mais sobre essa autora, que é Júlia Lopes de Almeida.
uma autora que nasceu em 1862 e faleceu em 1934. Ela nasceu no Rio de Janeiro, a Júlia nasceu no Rio de Janeiro, mas ainda criança ela foi para morar em Campinas, interior de São Paulo. Lá ela escreveu o seu primeiro texto no jornal de Gazeta de Campinas. Ela vem de uma família que sempre incentivou que ela lesse e estudasse. A Júlia também é uma feminista, mas uma feminista à sua época, que preza pela educação das mulheres. Ela não descarta a família, que a mulher tenha a sua família, cuide de seus filhos. A Júlia mesmo, ela cuidava pessoalmente dos seus filhos. Ela preza a família, mas que dentro dessa família todos sejam iguais, que as mulheres também estudem, que as mulheres também frequentem escolas, que as mulheres também tenham oportunidades iguais às dos homens. A escrita da Júlia é muito leve, é muito interessante. Ela publicou mais de 15 livros, ela escreveu muitas crônicas, trabalhou no Jornal no Rio de Janeiro. Ela teve uma grande participação na literatura brasileira, junto com Machado de Assis. O seu marido também, Filinto de Almeida, ele também era um poeta, ele era português. A Júlia morou em Portugal por alguns anos, por causa do marido. O marido, depois que ela faleceu, ele escreveu um livro de poesias dedicado especialmente à esposa, que ele distribuiu apenas para os amigos mais íntimos, que se chama Dona Júlia. E em todas as obras da Júlia, todos os romances dela, você vai sempre ver a protagonista sendo uma mulher forte, uma mulher que estuda e que de alguma maneira consegue mudar a sua vida através do seu esforço do estudo. A Falência é o livro mais conhecido dela. Agora, talvez Memórias de Marta também deva estar sendo conhecido tanto quanto A Falência, por causa da escola, né? Divulgação da escola. Eu gostei muito de Memórias de Marta. Eu acho um livro muito bonito. Ele é triste, é um livro triste, que fala de uma mulher. Eu não vou falar de todas as obras dela, eu já li todos os livros dela, todos os romances dela, mas eu vou falar só do que eu mais gostei, que foi Memórias de Marta, que conta a história de uma mãe e uma filha, que a mãe e a filha chamam Marta, uma coisa muito incomum para a época, porque só os homens colocam seus nomes nos filhos, e aí nós temos uma mãe que colocou o seu nome na filha. Isso já é uma mudança, isso já é uma coisa fora dos padrões da época. E são uma mãe e filha, a mãe que quer que a filha não tenha a mesma vida que ela fica viúva e vão morar numa favela, num cortiço. E a mãe sabe que ali não é um lugar ideal para a filha, faz de tudo para que essa filha estude e saia daquela situação. Ela quer que a filha se torne professora, porque ela vê aí a oportunidade da filha estar sempre estudando, sempre melhorando, né? E daí vocês vão ter que ler para saber se ela mudou de vida ou não, o que aconteceu. É um livro muito bonito, é o meu preferido da Júlia. E tem A Falência também, que a Falência também é sobre uma família de muitos bens, de muitas posses, uma família muito rica, e que a mulher é a famosa dona de casa, mas dona de casa, sim, ficava na casa, porque ela tinha muitos empregados que cuidavam dos seus filhos, que cuidavam da sua vida, ela só existia. E por um acontecimento, isso vai mudar e ela não sabe o que fazer da vida dela depois que a vida dela desmorona. E aí surge a crítica da Júlia falando por que ela também não estudou, por que ela também não foi alguma coisa diferente para que não exista essa dependência de um homem na vida de uma mulher. Ela pode ter o seu marido, mas ela não pode ser dependente dele, porque no caso desse marido não existir mais, o que vai ser dessa mulher? O que vai acontecer com essa família, com esses filhos, com essas filhas que estão ali vendo o exemplo da mãe? É muito bonito, é muito interessante, a Falência é realmente incrível. Aconselho para todas as pessoas que querem começar a Júlia. Pode começar por um desses dois que vocês não vão se arrepender. Entre outros, ela tem muitos outros livros também igualmente interessantes. A Júlia também se aventurou no ramo do terror. Ela também tem um livro que é uma Júlia diferente, que é um livro de contos, mas uns contos muito pesados.
que se chama Ânsia Eterna. Você vai ler, depois que você lê toda a obra, que nem eu fiz, eu li toda a obra dela, e você lê Ânsia Eterna, você parece que está lendo um livro de uma outra autora, que não aparece a escrita da mesma pessoa, mas também é muito bom. E ela também escreveu histórias infantis, porque a Júlia também achava que é desde criança que você pode mudar a sua vida, né? Você tem que começar de pequeno. E ela escreveu alguns também livros infantis. Os livros infantis eu não assisti, não li. Então, não posso falar nada sobre eles. Não sei se vocês sabem, mas Júlia Lopes de Almeida, ela foi também uma das que ajudaram a formar a Academia Brasileira de Letras, mas ela não teve um lugar na academia, uma cadeira na academia, porque ela tinha um problema, que era o problema de ser mulher. Sim, ela não foi aceita porque ela era mulher. A Academia Brasileira de Letras tem o formato da Academia Francesa de Letras. Então, como era esse formato e lá só existiam homens na academia, a Academia Brasileira também copiou a mesma ideia de só haver homens como membros. E a Júlia não foi aceita. E a primeira mulher a ser aceita na Academia Brasileira de Letras foi em 1977, que foi Raquel de Queiroz. Existem poucas mulheres na Academia Brasileira de Letras. Claro que isso está mudando com o tempo. As mulheres estão se destacando, estão entrando cada vez mais. E espero que cada dia isso cresça mais e mais mulheres sentem naquelas cadeiras e mostrem o seu valor e as suas obras e que não sejam esquecidas como essas autoras foram. E esse é o meu recado, essa é a minha homenagem a essas mulheres escritoras. Aqui eu trouxe só 5 mulheres para que vocês se interessem e procurem saber mais sobre elas e leiam os livros delas, porque foram os livros que eu li, né, dessas mulheres. Existem muitas outras que ainda estão sendo resgatadas, que editoras estão se empenhando em trazer essas mulheres de volta aos holofotes. Cada dia estão surgindo mais pesquisas e mais interesse de editoras, principalmente as editoras independentes, como a Janela Amarela. Não sei se vocês conhecem, ela é uma editora que se empenha muito em trazer essas mulheres de volta ao meio acadêmico. A Janela Amarela, ela faz uma grande pesquisa para trazer de volta essas mulheres e para divulgar também. Ela é uma editora independente, então você pode encontrá-la no Instagram e saber sempre os livros que elas estão trazendo. É muito incrível, é muito interessante esse trabalho de pesquisa e resgate dessas mulheres. E eu acho que nós devemos colaborar com esse resgate dessas mulheres, trazer ela de volta para a nossa época, para que nós, né, possamos entender o que aconteceu com elas, por que elas sumiram e o que elas passavam naquela época, o que acontecia numa época tão diferente da nossa. Parece que foi há muito tempo atrás, mas foi só 100 anos que as mulheres não tinham direito de quase nada. E trazer essas mulheres para o nosso dia a dia, para o século XXI, é reviver a história dessas mulheres, é prestar uma pequena homenagem ao esforço que elas tiveram para poder colocar a sua voz ali, para chamar a atenção, para que hoje eu aqui possa ligar minha câmera, falar para vocês sobre esse assunto, para que eu possa hoje escolher se eu vou ou não trabalhar, se eu vou ou não ficar na minha casa, se eu quero ou não escrever, para que hoje essas mulheres que lutaram tanto para conseguir lecionar numa escola, hoje tantas professoras, você pode lecionar onde você quiser, ela teve que batalhar para isso. Uma mulher ter o direito de se hospedar em um hotel sozinha, sem um homem, saber que uma mulher lutou para que isso acontecesse, para que hoje eu possa ir me hospedar num hotel. Eu acho que essas mulheres, elas merecem ser conhecidas. Bom, e me conta aí se vocês já leram alguma dessas autoras. Se vocês não leram essas autoras específicas, me conta aí se você já leu uma dessas autoras que foram esquecidas com o tempo e que estão voltando a ser republicadas. Me conta aí, que eu também quero ler mais mulheres desse período. E eu deixo essa pequena homenagem
no mês das mulheres. Que todo dia seja o Dia das Mulheres. Bom, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!